A igreja pode sentar. Amada igreja, hoje nós vamos dar pontapé em mais uma de nossas séries e nós vamos fazer um paralelo, ver como se comunicam o exílio e a nossa cosmovisão. Nós vamos olhar para Daniel e ver as lições que este homem de Deus, usado pelo Senhor, tem para trazer para as nossas vidas em meio a este século. E hoje eu gostaria que a gente olhasse sim para Daniel, mas a gente também vai olhar para Jeremias, e ali a gente vai encontrar questões muito importantes para nós. Precisamos compreender que o povo de Deus, ele foi levado ao exílio. Mas mesmo sendo levado ao exílio, o Senhor tem um chamado para este povo. E aqui está a doideira, meus irmãos, porque o povo está no exílio, o povo está numa terra distante, numa terra diferente, mas o Senhor tem um chamado, mas o Senhor tem um propósito para essas pessoas, mesmo numa terra estranha. Precisamos compreender, igreja, que onde nós estamos por uma decisão e por uma orientação divina. Deus nos trouxe para um lugar. Deus nos tirou de um ponto e nos levou para outro. Nos trouxe para o litoral, nos levou para o interior, nos levou para a capital, nos levou para estar com pessoas importantes, nos levou para estar com os desconhecidos, nos levou para estarmos diante de juízes ou autoridades, nos levou para estar atrás de um balcão e vender os nossos produtos. Deus nos levou para diversos locais, e onde nós estamos por uma orientação divina, nós estamos por uma direção divina. E dentro dessa direção, dentro deste mover de Deus, há um propósito. Há um propósito que muitas das vezes, em sua maioria, 99,99%, é incompreensível para nós. É incompreensível para a gente entender, buscar compreender os propósitos de Deus. O ser humano tenta colocar Deus de uma fórmula, o ser humano tenta explicar aquilo que Deus tem para orientar, mas ele falha em muitas dessas questões. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas, muitas das vezes pode ser incompreensível. E quando nós olhamos para esse contexto ao qual nós vamos nos debruçar nas próximas semanas, nós estamos aqui diante de um contexto onde Deus pegou o povo, levou para um lugar com um propósito. Deus pegou este povo e colocou agora no meio de uma população que ainda não é luz. Porque a gente precisa compreender, meus irmãos, que Deus nos quer no meio da escuridão. A gente precisa entender isso. Quando nós olhamos para os evangelhos e outros textos, nos chamam para sermos luz. O texto não fala, seja luz aonde há luz, mas seja luz aonde há escuridão. E é o que Deus fez aqui com este povo. O povo vem ali para conviver com os babilônios que estão nas trevas, na escuridão. E precisam ser retirados desta caverna para contemplarem a luz. O que era importante então para o povo, diante
desse mover de Deus e diante desse propósito de Deus. Duas coisas: visão e um objetivo. Se Deus te levar para o deserto, se Deus te levar para o exílio, se Deus te levar para uma tempestade, se Deus te levar, seja para qual for a circunstância, peça duas coisas para Deus: peça visão e peça um objetivo. Se Deus nos levar para o exílio, se Deus nos levar para o deserto, para uma tempestade, para uma adversidade, seja o que for, peça para Deus visão e um objetivo. Porque era isso que era necessário o povo ter: visão e objetivo. Nós precisamos de uma visão, igreja. Uma visão que não é a nossa, mas uma visão de Deus. Nós precisamos compreender, nós precisamos pedir para Deus: Deus, qual é ou quais são os seus objetivos? E Deus vai dar uma lista para nós de objetivos, ou então Ele vai dar apenas um, mas Ele vai entregar para nós visão e objetivo. Nessa nossa primeira reflexão, nesse nosso primeiro encontro entre cosmovisão e exílio, Deus nos chama a entender que nós precisamos clamar por visão e objetivo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 10 e 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 10 e 11. A igreja encontrou? Jeremias, capítulo 29, versículo 10, versículo 11. Vamos lá? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Até aqui, igreja. Bem, a gente primeiro precisa entender que palavra é essa? Cosmovisão. O que é cosmovisão? O que é cosmovisão cristã? A cosmovisão, ela é uma narrativa abrangente, grande, sabe, que está moldando aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós vivemos sobre o mundo. Então a cosmovisão, ela vai pegar aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós vivemos de mundo. Quando nós pegamos isso e levamos para a cosmovisão cristã, nós compreendemos que a nossa cosmovisão, ela está enraizada, ela está alicerçada por narrativas bíblicas. E que narrativas são essas? Criação, queda, redenção e consumação. A cosmovisão cristã, ela responde algumas perguntas fundamentais. Ela responde perguntas do tipo: quem nós somos? Ela fala sobre o que há de errado no mundo. Porque não é simplesmente eu acho que certas coisas estão erradas. Eu preciso ter uma base. E a minha base é a minha cosmovisão. E a minha cosmovisão me ajuda a apontar alguns erros que estão presentes no mundo.
me ajuda a responder uma pergunta: o que é a vida? Qual é o propósito da vida? E como, já que o mundo sofre com o poder do mal e do pecado, como esse mundo será restaurado? É essas perguntas que, a partir da nossa cosmovisão, nós podemos responder. E nós temos um povo que é levado para uma outra terra para responder estas perguntas. Nós estamos diante de um povo que é levado para estar numa terra estrangeira e poder viver e anunciar a sua cosmovisão. Jeremias aqui, ele envia uma carta aos judeus que estão exilados lá na Babilônia. E, ao contrário ali da expectativa daquelas pessoas, que era assim: fomos trazidos para cá, mas pode deixar que em uma semana acabou. Uma semana encerrou, aqui vai cair bola de fogo, vai vir um temporal, sei lá, vai vir alguma coisa, nós vamos ser libertados, nós vamos voltar para a nossa terra e os nossos inimigos vão ser humilhados. A palavra de Deus vem, porque o povo não tinha a visão e os objetivos de Deus. Vem a palavra do Senhor e fala: vocês vão reconstruir, ou vocês vão construir a vida de vocês numa terra estrangeira. Vocês vão viver a cosmovisão de vocês no exílio. Deus não abandonou o seu povo. Como a gente conversou um pouco agora, ali na hora da confissão de pecados, diferente de nós, diferente do povo, Deus não abandonou eles. Tanto é que assim, Deus vem com uma palavra aqui em Jeremias 19 para mostrar para eles como viver os propósitos de Deus, mesmo em tempos difíceis, numa terra estrangeira. E já a gente vai ver um pouco mais desse contexto. Mas por hora, a gente precisa entender que exílio é esse. Ok, foram tirados de uma terra, foram levados para outra. Que exílio é esse, pastor? Nós estamos diante de um exílio que prova de uma realidade espiritual e cultural. Precisamos compreender que todas essas dinâmicas envoltas do exílio, elas não se resumem a questões geográficas. O povo já não está mais na Terra Santa, o povo já não está mais lá, foi levado para a Babilônia e isso é o exílio babilônico. Acabou. Não, não é isso. O exílio, ele é uma questão geográfica, mas ele é uma questão cultural e espiritual. E quando nós olhamos para a igreja dos tempos atuais, nós também precisamos compreender que esta igreja, ela vive exilada. Ela vive exilada num mundo que compartilha valores, compreensões, visões, objetivos contrários ao Evangelho. Assim como Daniel, estamos em meio a esta cultura. Daniel e seus amigos viveram fielmente a Deus, mas viveram fielmente a Deus dentro de um sistema pagão. E por isso, quando nós olhamos para esses personagens bíblicos, nós temos muito o que aprender e trazer para o nosso dia a dia. Quando nós olhamos também para Jeremias, olhamos um homem de Deus que viveu fielmente ao Pai dentro de um sistema pagão. Ambos os textos que nós lemos, Jeremias 29, Daniel capítulo 1, eles estão falando de uma realidade espiritual cultural.
onde a cosmovisão dessas pessoas estarão ali em conflito. E eles vão precisar tratar dessas questões. E a mesma coisa é para a gente. Nós estamos em conflitos, nós estamos em meio a esse ambiente tenso. E nós vamos ter que tratar dessas questões. O que às vezes pode acontecer é porque nós já estamos há tanto tempo em meio a essas questões, que até parece que ela não tem essa, talvez, rivalidade, essa agressividade tão notória para nós. Talvez estamos tão acostumados a ter que lidar com uma cultura pagã que foge dos nossos olhos a visão e o objetivo. Foge. Se você pega um brasileiro, e esse brasileiro, ele saiu daqui com 18 anos, e ele está há 5, 10 anos lá no Canadá, ou então nos Estados Unidos, quando ele estiver conversando com outro brasileiro, ele vai estar até falando, e vai estar falando em português. Mas do nada, vai sair uma palavra em inglês. E não é porque essa pessoa está se mostrando, não é porque essa pessoa quer falar, olha só como eu sou culto, etc, etc. Não, é porque se tornou tão natural para essa pessoa falar uma outra língua, que sai. Às vezes acontece isso conosco, igreja. E isso precisa ser um alerta para nós. Precisa ser um alerta. Porque quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando de uma lente. Uma lente que nós utilizamos para enxergar e interpretar as coisas. Então, eu tenho uma opinião sobre um determinado assunto. Seja qual for, alguma coisa polêmica ou não polêmica, de onde eu vou partir? Eu vou partir da Bíblia. Eu vou partir da minha fé em Jesus. Eu vou partir da minha relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu tenho uma lente, eu enxergo as coisas de uma determinada forma. O que é interessante, que às vezes dentro da igreja, essas lentes vão ser diferentes. O grau ali da Ju pode ser um grau diferente do Adriano. O grau ali da lente do Miguel pode ser diferente do da Sandra. Mas a grande questão é que mesmo assim, nós partimos de uma cosmovisão que ela é cristã, ela é bíblica. Então eu olho para as coisas, eu interpreto as coisas, eu me vejo, eu vejo o outro a partir de uma lente, a partir de uma cosmovisão. A cosmovisão ela é descritiva, normativa e ela é missional. Ela mostra como o mundo é, ela orienta como nós devemos viver e ela nos move em direção ao outro para que possamos viver a nossa fé com essas pessoas. Seja aqui nesse tempo da Bíblia, ou seja nos tempos atuais, nós temos histórias em conflitos, nós temos culturas em conflitos. Nós temos uma cultura atual que ela é moldada pela pós-modernidade, pelo consumismo, globalização. Este mundo, esta cultura, oferece uma narrativa, oferece uma visão, oferece um objetivo, oferece algo. E isso vai afetar as nossas relações, vai afetar a família, vai afetar os comportamentos, o mercado, a igreja, a tecnologia, o consumo, a moda, o ensino, vai afetar diversas áreas, diversas questões. Nós vamos ter um choque, nós vamos olhar para algumas coisas e falar, eu não consigo entender isso.
Isso não faz sentido para mim. As representações familiares, elas estão mudando, elas estão se transformando. E algumas dessas questões não vão fazer sentido para nós. A forma como alguma coisa é tratada, trabalhada, está sendo transformada e às vezes não vai fazer sentido para nós. E a gente precisa fazer o que diante disso? Falar, isso aí é do inferno, isso daí eu não quero relação, eu sou de Deus, eu vou para o céu e essas pessoas vão para o inferno, essa cultura é demoníaca? Não. A igreja precisa saber dialogar com a cultura. Porque quando eu olho para a Bíblia está anunciando, apontando uma restauração. E essa restauração, ela acontece num relacionamento. Jesus se relacionou com as pessoas no tempo bíblico e Jesus continua se relacionando conosco, levando cada um de nós para a restauração. O que é que nós precisamos fazer diante dessa cultura que eu tenho que parar de falar que ela é do demônio? O que é que eu preciso fazer com essa cultura? Abraçar ela e falar, nossa, está tudo lindo e maravilhoso? Não. Daniel, capítulo 1, versículo 8, mostra para nós que diante da cultura, o que eu preciso fazer dessa cultura pagã? Não me corromper. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Ele tomou uma decisão que nós precisamos tomar. Uma decisão que pode ser educada. Depois você pode ler com calma, depois em casa, Daniel capítulo 1. Olha o comportamento de Daniel. E eu te pergunto, leva essa pergunta para casa, das nossas lições lá. Eu te pergunto, Daniel foi um grosseiro com aquelas pessoas? O que é que Daniel fez? Se posicionou. Às vezes o que nos falta é nos posicionar. Esse posicionar pode fazer com que as pessoas compreendam ou não. Quando a gente olha aqui para toda a dinâmica de Daniel, apesar dos seus percalços e dificuldades, o pessoal entendeu. Eu preciso compreender que eu preciso me posicionar. Eu preciso ter esta coragem. Às vezes nos falta, meus irmãos, coragem. Coragem para nos posicionar. Às vezes só nos falta falar, olha, eu acho que as coisas não são assim. Olha, eu não concordo com essas coisas. Olha, porque a palavra de Deus diz isso, eu compreendo isso. São implicações práticas, meus irmãos. São implicações práticas. Precisamos ter uma fé que tenha a visão e o objetivo de Deus. Precisamos de uma fé que vai até esta cultura e fala, isso não é bom, isso a gente pode repensar, isso aqui é interessante, mas precisamos tomar cuidado com isso, com aquilo, ou aquilo outro. A nossa fé não pode fazer com que a gente fuja do exílio. Tem que fazer com que a gente viva nesse exílio, mas se posicionando. Porque qual o grande problema no fim de toda essa história do exílio babilônico? O grande problema é o seguinte: depois de 70 anos, Deus vai pegar, vai pôr um fim nisso. Pessoas vão voltar para a terra, ok? Mas outras pessoas não vão voltar. O que é que aconteceu? Por que uns voltaram e outros não? Porque alguns foram tomados pela cultura. Não foi uma questão de preguiça. Ai, hoje acordei, está um friozinho, está 15 graus, 10 graus. Ah não, vou ficar aqui.
Deixa o povo ir, outro dia eu vou. Não foi por isso. Não foi. Foi porque essas pessoas foram tomadas por aquela cultura. Então, Daniel 1:8 mostra que Daniel aprendeu a língua, ou ele teria que aprender a língua, a literatura. Mostra para nós que Daniel teve contato com a gastronomia local. Lá eles têm lá o cará deles, eles têm a média deles, sabe? Então, teve contato com a gastronomia local. O texto mostra para nós, ali no primeiro capítulo, que eles seriam treinados por 3 anos. Daniel recebeu toda essa carga, mas isso não mudou a sua cosmovisão. Não mudou a visão dele. Ao olharmos para o exílio, precisamos compreender que sim, o exílio é uma questão de disciplina, mas também é uma questão, também é um lugar de missão. E estas dinâmicas estão em volta da nossa vida. E ali no meio de tudo aquilo, Jeremias vai falar, Jeremias vai exortar as pessoas a viverem com fidelidade. Jeremias vai falar: construam suas casas, plantem, casem-se, multipliquem-se, busque a paz da cidade. Versículo 7. Vivam, aproveitem este lugar. Aproveitem, vivam esta vida, aproveitem desta terra, destas pessoas. Jeremias vinha ali como uma comunicação oficial para os seus exilados, para os exilados do povo. Essa carta ela poderia ter sido levada por mensageiros, por mercadores, até a Babilônia. Não importa de que forma, mas essa carta ela chegou e ela comunicou algo. A gente vê ali no versículo 2 que as pessoas mais importantes elas foram levadas para a Babilônia. Essa é a diferença. Nós temos uma dinâmica do exílio que ela se divide. Então, pessoas foram levadas para a Babilônia e outras pessoas foram deixadas ali. Então, por isso que o texto fala para nós que o rei, a rainha-mãe, os oficiais, artífices, artesãos, estes foram levados. Mas espera aí, um artesão está no mesmo grau do rei? Não está, mas para os babilônicos, olha lá aquelas questões culturais. Essas pessoas elas têm um grande peso. Essas pessoas são importantes. Elas representam a classe média, elas representam ali pessoas com potencial para construir uma Babilônia mais forte. Chega a mensagem de Deus no versículo 5. E está falando: construa casa, casem-se, tenham filhos, trabalhem pela prosperidade da cidade. A cidade que exilou eles precisam trabalhar pela prosperidade dela. Abençoem esta cidade. Abençoe, porque não caiam nenhuma história. Versículo 8, versículo 9. Eu não vou enviar ninguém. Eu não enviei ninguém para falar: vou libertar vocês. Antes que vocês vão ficar 70 anos. 70 anos que vai variar. A queda de Nínive, o domínio babilônico. Varia ali essas questões. Às vezes 70 anos seria só uma questão simbólica, ou então é literal, mas está representando ali um ciclo de ruína, mas também de oportunidade e
bênção e bênção. Porque termina todo esse período aqui que nós lemos, vem o versículo e vai dizer para nós: eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eu tenho uma visão, Deus está falando. Eu tenho um objetivo. Eu tenho algo para a tua vida. Sou eu que tenho, é Deus falando, igreja. Olha a palavra do Senhor para nós nessa noite. Deus, eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para a tua vida. E o meu plano é de bem. Mas espera aí, eu estou nesse exílio cultural. Eu estou numa terra estrangeira. Essa terra não é minha. Sim, mas eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para a tua vida, minha irmã. Eu tenho um plano para a tua vida. E este plano para a tua vida é de bem e não de mal. É para dar o futuro. Tudo que nós mais queremos é um futuro. Nós queremos a certeza de que eu posso pular e cair num solo seguro. É tudo que nós queremos. Queremos futuro. E Ele tem isso para nós. Em meio a todos estes contextos, em meio a toda essa guerra, em meio a todo este conflito, esta luta, Deus tem um plano para nós. O que eu preciso fazer? É viver como luz nesse exílio. É levar e anunciar o reino de Deus. É anunciar Jesus, é anunciar a cruz, é viver, é carregar a minha cruz, é viver uma fé salvífica, pública, visível, encarnada, é viver uma fé anunciando as coisas que não fazem sentido para nós, porque nós temos a visão de Deus. Amada igreja, ao olharmos para estes textos bíblicos, ao olharmos para estas histórias, precisamos lembrar que Deus nos chamou para sermos relevantes. Muitos de vocês conhecem a história de Daniel. Que homem relevante, que vida relevante. E você que ainda não conhece direito a história de Daniel, participe conosco nas próximas celebrações ou na sua casa, leia a Bíblia. Mas saiba de uma coisa, o Senhor nos chamou para sermos relevantes, a termos a visão e objetivos que vêm dos altos céus. Deus tem um propósito para nós, igreja. Deus tem um propósito. E Ele quer que a gente construa as nossas casas, que a gente tenha os nossos descendentes nesta terra. E cada uma dessas gerações, vivendo e adorando ao Senhor, sabendo se posicionar, sabendo que possui uma visão, sabendo que tem um objetivo. Qual é? Viver para a glória de Deus. Viver anunciando a mensagem da renúncia, do embate. Gente, este mundo precisa que a gente se posicione. Mas se posicionar que nem Daniel. Eu gosto muito de uma frase e encerro a mensagem dessa noite com ela. Que em tempos de crise, os líderes, os bons líderes, eles constroem pontes e não muros. A igreja de Cristo não foi chamada para criar muros. A igreja de Cristo foi chamada para criar pontes entre nós e as pessoas e Cristo. E Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.